Lucas estava acostumado a controlar tudo ao seu redor. Cada movimento, cada decisão, cada detalhe de sua vida era cuidadosamente calculado. Ele construíra sua fortuna em cima de decisões estratégicas e uma frieza que intimidava até os mais destemidos. No entanto, naquele dia, quando entrou no orfanato, ele sentiu algo diferente. Não era comum para ele fazer visitas desse tipo, mas como parte de sua rotina de filantropia, mais para manter a imagem do que por genuíno interesse, ele resolveu dar uma pausa nos negócios e entregar alguns presentes às crianças. O orfanato era um lugar simples, com paredes pintadas de cores alegres que tentavam disfarçar a realidade cinzenta de seus moradores. As crianças, acostumadas a receber visitantes, estavam radiantes, ansiosas por qualquer atenção que pudesse iluminar seus dias. Lucas, por sua vez, mantinha sua postura habitual, um leve sorriso nos lábios, mais por obrigação do que por empatia, e um olhar distante, quase frio. Ele entregava os presentes mecanicamente, movendo-se de criança em criança como se estivesse em uma linha de montagem. Mas então algo mudou. No meio daquelas pequenas faces sorridentes, ele viu um rosto que o fez parar. Havia um garoto, um pouco afastado dos demais, que não parecia compartilhar da mesma excitação das outras crianças. Seus olhos, grandes e expressivos, encaravam Lucas de uma maneira que o fez congelar. Aqueles olhos o levaram de volta a uma época que ele preferia esquecer. O menino não sorria, mas também não parecia triste. Havia uma serenidade desconcertante em sua expressão, algo que desarmou Lucas de uma maneira que ele não esperava. Lucas nunca fora um homem dado a sentimentalismos. Sua infância difícil o ensinara a fechar seu coração para o mundo, a não confiar em ninguém. Mas naquele momento, ao olhar para aquele menino, ele se sentiu exposto. Era como se estivesse olhando para um espelho do passado, para uma versão de si mesmo que ele tentava desesperadamente enterrar. O garoto, com seus cabelos desgrenhados e roupas simples, lembrava-lhe de uma infância que ele havia enterrado sob camadas de sucesso e poder. Sentindo um impulso que não conseguia controlar, Lucas se aproximou do menino. A proximidade revelou detalhes que ele não conseguia ignorar. O formato do rosto, o corte dos olhos, até mesmo o jeito como o menino segurava as mãos à frente do corpo. Tudo isso era dolorosamente familiar. Lucas, um homem que sempre teve as respostas, estava agora diante de um enigma que o deixava completamente sem chão. Ao se abaixar para falar com o menino, algo chamou sua atenção. Uma carta amassada, mal presa no bolso da camisa surrada do garoto. Lucas estendeu a mão com um gesto suave e o menino permitiu que ele pegasse a carta. Ao desdobrá-la, Lucas sentiu uma estranha mistura de medo e antecipação. A carta era curta, escrita à mão em uma caligrafia apressada, quase desesperada. As palavras, ainda que poucas, carregavam um peso que ele mal podia suportar. O pedido de perdão, simples e direto, parecia penetrar sua alma, mexendo com lembranças que ele não queria revisitar. Mas o que mais o perturbou foi o nome na carta. Seu nome. A sensação de que algo estava profundamente errado o invadiu como uma onda. Aquelas palavras não eram apenas um pedido de desculpas, eram uma ponte para um passado que ele pensava ter deixado para trás. Quem era aquela mulher que escrevera a carta? E como aquele menino, que era a própria imagem de sua infância, estava envolvido nisso? Lucas sentiu um nó na garganta, algo que ele não sentia há anos. A realidade estava se desfazendo diante de seus olhos e ele não sabia como reagir. Ele, que sempre teve o controle de tudo, agora se via perdido em um mar de incertezas. O garoto, ainda em silêncio, observava Lucas com uma intensidade que o desarmava. Lucas sabia que não podia simplesmente virar as costas e sair dali. Algo dentro dele, algo que ele não conseguia nomear, estava exigindo respostas. E pela primeira vez em muito tempo, ele se viu vulnerável. As perguntas começaram a se acumular em sua mente, uma atrás da outra, criando um turbilhão de emoções que ele não estava preparado para enfrentar. Lucas respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Mas o olhar do menino continuava a perfurar suas defesas. Ele sabia que aquele encontro
não era uma coincidência, que algo muito maior estava em jogo. Ele precisava saber mais. Precisava entender o que estava acontecendo. E mais do que isso, precisava descobrir quem era aquele menino e por que ele estava ali em sua frente, segurando uma carta que parecia destinada a abalar as fundações de sua vida. Com a carta ainda em mãos, Lucas olhou ao redor buscando respostas, mas tudo o que encontrou foram os olhares curiosos das outras crianças e dos funcionários do orfanato. Ele sabia que a única maneira de entender o que estava acontecendo era mergulhar fundo naquela situação. Precisava desvendar o mistério por trás daquela carta e daquele menino que parecia carregar consigo um pedaço de sua própria história. Mas, ao fazer isso, sabia que correria o risco de abrir feridas antigas, de revisitar um passado que ele preferia esquecer. E assim, sem dizer uma palavra, Lucas se levantou e encarou o menino uma última vez antes de sair. Mas ele sabia que não era um adeus. Aquilo era apenas o começo de uma jornada que ele nunca imaginou que precisaria fazer. E com o coração pesado e a mente cheia de perguntas, ele se preparou para enfrentar as sombras do passado que começaram a emergir à superfície. Lucas, o homem que nunca vacilava, estava prestes a embarcar em uma busca que mudaria sua vida para sempre. Lucas não conseguiu dormir naquela noite. O rosto do menino, com aqueles olhos profundos e familiares, não saía de sua mente. A carta que ele encontrou, com aquelas poucas palavras escritas de maneira tão apressada, era como uma porta que se abria para um passado que ele sempre quis esquecer. No silêncio de sua casa luxuosa, o que mais o atormentava era a sensação de que tudo aquilo não era uma coincidência. Ele sabia que precisava investigar mais, e isso o levava a confrontar questões que há muito estavam enterradas. A decisão foi tomada sem que ele percebesse. Na manhã seguinte, com uma determinação que vinha das profundezas de sua alma, Lucas começou a busca por respostas. Ele começou pelo orfanato, onde tentou descobrir mais sobre o menino. As respostas que recebeu foram vagas, e as poucas informações que conseguiu não o satisfizeram. Mas uma coisa ficou clara: o menino havia sido deixado ali por uma mulher desconhecida. A descrição da mulher, embora superficial, o perturbou. Ela parecia estar em grande desespero, algo que coincidia com o tom da carta. Quem era essa mulher? E por que ela deixou o menino com uma carta endereçada a ele? Essas perguntas giravam na mente de Lucas enquanto ele conduzia sua investigação. A busca por mais informações o levou a revisitar lugares que ele não via há anos. Ele foi ao bairro onde cresceu, buscando pistas sobre quem poderia ter informações sobre essa mulher. A cada passo que dava, Lucas se sentia mais perto de uma verdade que ele não sabia se estava pronto para enfrentar. A sensação de que havia algo muito grande e muito pessoal por trás de tudo aquilo o empurrava para frente, mesmo quando o medo começava a se infiltrar em seus pensamentos. As pessoas com quem ele falava lembravam-se vagamente de uma mulher que se encaixava na descrição, mas ninguém tinha certeza. A busca parecia uma caça a um fantasma. O ponto de virada ocorreu quando Lucas encontrou um antigo amigo de sua família. Era um homem já idoso, cuja memória estava começando a falhar, mas que ainda se lembrava de detalhes importantes do passado. Quando Lucas mencionou a mulher que deixou o menino no orfanato, os olhos do velho homem se estreitaram, como se ele tivesse sido transportado para outra época. Ele falou de uma mulher que um dia aparecera na vida de Lucas, uma mulher que ele acreditava estar morta. O choque foi instantâneo. Lucas percebeu que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. O velho homem contou uma história que Lucas jamais imaginou ouvir. Ele descreveu uma mulher que tinha sido forte, mas que aos poucos fora consumida por um desespero que Lucas nunca soube existir. O que Lucas ouviu foi uma história de fuga, de medo, de decisões tomadas em meio a um caos que ele nunca testemunhou. Essa mulher, a mulher que o velho descrevia, era a mesma que deixou o menino no orfanato. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas o quadro que estava se formando era um que Lucas não estava preparado para ver. A revelação veio como uma avalanche.
o velho mencionou algo que Lucas nunca soube. Sua mãe, que ele acreditava estar morta, havia fugido anos antes, deixando Lucas aos cuidados do pai. Mas isso não era tudo. Ela tinha um segredo, algo que ela nunca revelou a ninguém. Um segredo que ela levou consigo quando desapareceu. Ela havia tido outro filho, um irmão que Lucas nunca soube que existia. A verdade era mais dolorosa do que ele poderia imaginar. Sua mãe, que ele pensava ter morrido em algum lugar distante, na verdade, esteve viva por todo esse tempo, escondendo-se de uma vida de abusos e sofrimento. Lucas sentiu um peso esmagador em seu peito. As emoções que ele tentou enterrar por tanto tempo estavam agora emergindo com força total. Sua mãe não apenas o abandonou, mas também teve que deixar para trás outro filho, o garoto que agora estava naquele orfanato. A revelação era devastadora. Lucas se viu enfrentando uma verdade que ele nunca poderia ter antecipado. Sua mãe fugiu, mas sempre manteve um olho em sua vida, sempre observando de longe, incapaz de se aproximar, mas sempre presente de uma maneira invisível. Agora, ele estava diante do legado que ela deixou, um legado que ele nunca pediu, mas que agora tinha que confrontar. O velho homem, com a voz tremendo de emoção e cansaço, concluiu sua história, deixando Lucas com mais perguntas do que respostas. O impacto das revelações foi profundo, e Lucas sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele estava apenas no começo de uma jornada dolorosa, onde cada passo o levaria mais fundo em uma verdade que ele mal conseguia suportar. As sombras de seu passado estavam agora em plena luz, e Lucas não tinha escolha a não ser enfrentá-las, mesmo que isso significasse destruir a imagem que ele sempre teve de si mesmo. A busca por respostas estava longe de terminar, mas Lucas sabia que não poderia parar agora. Algo maior do que ele estava em jogo, algo que ele precisava entender, mesmo que isso o quebrasse completamente. A investigação de Lucas avançava, mas o peso das revelações anteriores deixava marcas profundas em sua alma. Decidido a descobrir mais sobre o que aconteceu com sua mãe e o irmão que ele nunca conheceu, Lucas começou a buscar qualquer rastro que pudesse encontrar sobre ela. O nome verdadeiro de sua mãe, os lugares por onde passou, tudo era um quebra-cabeça que ele precisava resolver. Sua busca o levou a documentos antigos, registros esquecidos e pessoas que viviam à margem da sociedade, onde os segredos pareciam ser guardados com o mesmo zelo que as vidas destruídas por eles. O rastro de sua mãe o conduziu a uma pequena cidade no interior, um lugar onde o tempo parecia ter parado. Ali, Lucas encontrou uma mulher idosa que parecia ser a última pessoa a ter visto sua mãe viva. A mulher, inicialmente desconfiada, finalmente concordou em falar, mas o que revelou apenas aprofundou o mistério. Ela descreveu uma mulher que vivia sob um nome falso, sempre olhando por sobre o ombro, como se temesse ser encontrada. Ela era discreta, quase invisível, mas sempre havia uma tristeza em seus olhos, como se carregasse um fardo muito grande para suportar sozinha. A mulher contou que, com o passar dos anos, a saúde de sua mãe começou a piorar. Ela tentou se esconder da dor, assim como se escondeu de tudo e todos, mas a doença era implacável. A ideia de deixar o menino no orfanato foi a única saída que ela viu, um ato de desespero misturado com esperança de que Lucas um dia encontrasse o menino e o acolhesse. Antes de morrer, ela fez um último esforço para proteger seu filho mais novo, deixando a carta com o nome de Lucas e o pedido de perdão. A mulher idosa contou isso com um olhar distante, como se revivesse o sofrimento que testemunhou, deixando Lucas paralisado, incapaz de processar a profundidade do sacrifício que sua mãe fez. O desespero de sua mãe, sua luta silenciosa contra o tempo e a doença, e a decisão final de deixar o menino em um lugar seguro, atingiram Lucas como uma marreta. Era como se, a cada passo que ele dava, mais uma camada de sua antiga vida fosse destruída, revelando verdades que ele nunca quis confrontar. O que mais o atormentava era o fato de que sua mãe esteve tão perto, mas sempre fora de alcance, vivendo uma vida que ele jamais soube existir.
A ideia de que ela havia vivido e morrido na penumbra, sempre observando-o de longe, trouxe uma sensação de arrependimento que Lucas não conseguia dissipar. A carta agora era mais do que um simples pedido de perdão. Era uma súplica de uma mulher que deu tudo de si para garantir a segurança de seus filhos, mesmo que isso significasse morrer sozinha e sem reconhecimento. Lucas, que sempre acreditou ser o mestre de seu destino, percebeu o quanto sua vida fora influenciada por forças que ele nunca controlou. A mulher idosa, percebendo o impacto de suas palavras, entregou a Lucas uma pequena caixa que sua mãe havia deixado para ele. A caixa era simples, quase insignificante, mas seu conteúdo prometia revelar ainda mais sobre o passado que Lucas começava a desvendar. Dentro da caixa, Lucas encontrou várias cartas, todas escritas pela mão cansada de sua mãe, nunca enviadas, mas guardadas como um testemunho de seu amor incondicional. As cartas narravam uma história de dor, sacrifício e uma esperança quase desesperada de que um dia, de alguma forma, Lucas entenderia tudo o que ela passou. Cada palavra que ele lia era como uma faca cravada em seu coração, mas ele continuou, incapaz de parar. O que ele descobriu nas cartas o deixou em pedaços, pois revelava o amor profundo que sua mãe sempre teve por ele, apesar de tudo. As cartas eram uma confissão, uma janela para a alma de uma mulher que viveu na escuridão, mas que nunca perdeu a luz do amor por seus filhos. A verdade que emergia das palavras escritas nas cartas era quase insuportável. Lucas, um homem que sempre manteve o controle sobre suas emoções, agora se via à mercê de sentimentos que ele nunca soube como lidar. O arrependimento, a dor, o amor perdido. Tudo isso o atingiu de uma só vez, fazendo com que as paredes que ele construíra ao redor de si começassem a ruir. As cartas não só contavam a história de sua mãe, mas também revelavam o quanto ela sofreu ao ver seu filho mais velho se distanciar, sem saber a verdadeira razão de seu desaparecimento. Ela assistiu de longe, com o coração partido, enquanto Lucas construía sua vida, ignorante das cicatrizes profundas que sua ausência havia deixado. Lucas percebeu que, para entender completamente o sacrifício de sua mãe, precisava mergulhar ainda mais fundo no passado. A dor de ler as cartas foi acompanhada por uma nova determinação, a de encontrar a paz que sua mãe nunca conseguiu. Lucas sabia que o próximo passo seria o mais difícil de todos, mas também o mais necessário. Ele estava pronto para enfrentar qualquer coisa que viesse a seguir, mesmo que isso significasse confrontar as partes mais sombrias de sua própria alma. Com as cartas ainda nas mãos, Lucas sabia que sua jornada estava longe de terminar. Havia mais a ser descoberto, mais verdades a serem reveladas, e ele estava determinado a desenterrar cada uma delas, não importa o custo. Lucas sabia que precisava ver o lugar onde sua mãe havia sido enterrada. A informação que ele obteve sobre a morte dela o empurrava para essa direção, como se houvesse algo lá esperando para ser descoberto, algo que ele ainda não sabia. Ele dirigiu até o cemitério sem avisar ninguém, sem permitir que seu pensamento racional tomasse o controle. O peso das cartas que ele lera ainda estava em suas mãos, e ele sentia que cada palavra escrita por sua mãe era uma pedra a mais no caminho que agora ele era obrigado a trilhar. Ao chegar ao cemitério, foi direto ao túmulo, sentindo uma mistura de apreensão e expectativa. O túmulo era simples, marcado apenas por uma pequena lápide que mal continha seu nome verdadeiro. O que mais lhe chamou a atenção foi uma pequena caixa deixada ao lado da lápide, parcialmente enterrada no solo, como se estivesse esperando por ele. Lucas se agachou e retirou a caixa da terra, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Ao abrir a tampa, encontrou mais cartas. Essas cartas, no entanto, eram diferentes das que ele encontrara antes. Elas estavam lacradas, nunca abertas, como se fossem destinadas a alguém que nunca as recebeu. Lucas percebeu que essas cartas poderiam conter as respostas que ele tanto procurava, mas ao mesmo tempo sabia que a verdade nelas contida poderia ser dolorosa demais para suportar. Enquanto abria a primeira carta, o silêncio ao redor dele parecia se intensificar, como se o próprio mundo estivesse aguardando o que ele descobriria. A carta,
escrita com a mesma caligrafia trêmula e cansada, revelava detalhes que ele jamais poderia ter imaginado. Era uma confissão de amor, uma despedida amarga e dolorosa de uma mãe que sabia que seu tempo estava acabando, mas que não poderia ir embora sem tentar uma última vez. Ela escrevia sobre arrependimentos, sobre o quanto queria ter contado tudo a Lucas antes, mas que o medo e a vergonha a impediam. Cada palavra era um golpe, cada linha uma nova ferida que abria no coração de Lucas. Ele passou para a próxima carta, com as mãos trêmulas. Essa carta era ainda mais íntima, quase como um diário, onde sua mãe falava sobre o tempo que passou, observando-o de longe, desejando poder estar ao lado dele, mas sabendo que era impossível. Ela mencionava momentos da vida de Lucas que ele nem lembrava, mas que ela, de alguma forma, havia testemunhado. A tristeza que emanava das palavras era palpável, uma dor que atravessava o tempo e o espaço para alcançá-lo ali, naquele cemitério deserto. Lucas sentiu o peso do sacrifício que sua mãe fez, e isso o deixou ainda mais atordoado, incapaz de processar tudo o que estava descobrindo. À medida que ele continuava a ler as cartas, um padrão emergia. Cada uma delas revelava um pedaço da história que faltava. Cada linha parecia encaixar-se perfeitamente com a anterior, construindo um quadro que Lucas nunca soube que existia. Sua mãe havia vivido atormentada pelo medo de que sua fuga arruinasse a vida de Lucas e que, ao tentar proteger seu segundo filho, acabou deixando ambos em uma situação que nunca poderia ser corrigida. A culpa, a angústia e o desespero estavam presentes em cada palavra, e Lucas começou a perceber o quão profundas eram as feridas que sua mãe carregou até o fim. O suspense em torno dessas cartas, a forma como elas lentamente revelavam a verdade, era insuportável. Lucas sentiu que estava chegando perto de algo importante, algo que estava prestes a mudar sua vida para sempre. Mas, ao mesmo tempo, temia o que mais poderia descobrir. Ele se pegou hesitando, com a última carta nas mãos, sem coragem de abri-la. Havia algo naquela última carta, algo que o fazia temer o que estava prestes a ler. Mas ele sabia que não poderia parar agora. Respirando fundo, ele finalmente rasgou o lacre e começou a ler. Essa última carta era diferente. As palavras eram mais apressadas, como se sua mãe soubesse que estava no fim de sua jornada. Ela falou sobre a culpa que sentia por ter deixado o menino no orfanato, sobre como ela queria ter uma última chance de explicar tudo a Lucas. Mas o que mais o chocou foi o pedido que ela fez. Sua mãe implorou para que ele não repetisse os erros do passado, para que ele encontrasse uma maneira de perdoar a si mesmo e a ela, e que desse ao menino, seu irmão, o amor que ela não conseguiu oferecer. A carta terminava abruptamente, como se as forças tivessem lhe faltado antes que pudesse dizer tudo o que desejava. Lucas ficou ali, ajoelhado ao lado do túmulo, segurando a carta com mãos trêmulas. O impacto emocional foi esmagador, cada palavra ecoando em sua mente como um martelo batendo em uma rocha. Ele sabia que havia chegado ao limite de sua resistência emocional, mas também sabia que, por mais doloroso que fosse, ele precisava continuar. As cartas haviam lhe mostrado o caminho, um caminho cheio de dor, mas também de redenção. Lucas percebeu que a jornada que ele pensava ter começado recentemente, na verdade, havia começado muito antes, e que ele estava destinado a seguir até o fim, independentemente do que viesse a seguir. Lucas deixou o cemitério com a mente tumultuada, as cartas ainda ecoando em sua cabeça como uma melodia triste e constante. Ele sabia que não poderia continuar ignorando o menino que esperava por ele, o garoto que carregava o fardo de uma história que ele agora entendia, mas ainda não sabia como lidar. O peso do que descobrira o empurrava para frente, compelido por uma necessidade de agir, mesmo que o medo de falhar o atormentasse a cada passo. Ao chegar ao orfanato, as lembranças das revelações recentes ainda estavam frescas e ele sabia que precisava enfrentar o que vinha a seguir, por mais difícil que fosse. O menino estava sentado no mesmo lugar onde Lucas o havia visto pela primeira vez, seus olhos grandes observando o mundo com uma serenidade
que parecia quase sobrenatural. Lucas se aproximou lentamente, sentindo que cada movimento era parte de um ritual de reconciliação que ele mal sabia como começar. O garoto levantou o olhar e naquele instante o mundo de Lucas pareceu parar novamente. Ele se viu refletido nos olhos do menino, uma versão mais jovem e indefesa de si mesmo, e soube que não poderia deixar aquele vínculo quebrar mais uma vez. Mas as palavras não vinham, e o silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções não expressas e entendimentos tácitos. Lucas se ajoelhou diante do menino, tentando encontrar as palavras certas. Ele havia enfrentado muitas batalhas em sua vida, mas nunca uma tão difícil quanto essa. Tudo que ele conseguia pensar era na última carta de sua mãe, no pedido que ela fizera com suas últimas forças, e no quanto ele estava disposto a honrar esse pedido. Estendeu a mão, oferecendo ao garoto não apenas um gesto, mas uma promessa silenciosa de que as coisas seriam diferentes agora. O menino, hesitante, segurou a mão de Lucas, e naquele toque algo mudou entre eles. Era um começo, um passo incerto, mas significativo, rumo a uma nova realidade que ambos precisavam. O tempo parecia fluir de maneira diferente enquanto eles permaneciam ali, conectados por algo maior do que palavras poderiam expressar. Lucas sabia que precisava tomar uma decisão e que essa decisão iria moldar não apenas seu futuro, mas o do menino também. Ele olhou ao redor, vendo o orfanato com outros olhos, entendendo que não poderia deixar aquele lugar ser o destino final do garoto. Havia uma determinação silenciosa crescendo dentro dele, uma convicção de que, por mais difícil que fosse, ele precisava dar ao menino o que ele mesmo nunca teve: uma família, um lar e a chance de ser amado sem reservas ou condições. A ideia de adoção surgiu como a única solução possível, mas Lucas sabia que não seria fácil. Ele, que sempre evitou laços emocionais, agora se via à beira de uma escolha que o aterrorizava tanto quanto o atraía. Não era apenas o medo de falhar, mas o medo de repetir os erros do passado, de não ser capaz de oferecer o que ele próprio nunca recebeu. Mas ao olhar novamente para o menino, Lucas soube que não tinha escolha. Ele precisava tentar, precisava fazer algo para quebrar o ciclo de dor que sua mãe tentou, em vão, evitar. O processo de adoção, com toda a sua burocracia, foi um desafio que Lucas enfrentou com uma determinação fria, mas o verdadeiro desafio estava na intimidade que ele sabia que teria que construir com o menino. Cada documento assinado, cada visita ao tribunal, era uma pequena vitória em uma guerra interna que ele travava consigo mesmo. O menino, sempre silencioso, parecia entender a gravidade do que estava acontecendo, e embora suas expressões fossem contidas, Lucas via nos olhos dele uma mistura de esperança e medo, uma reflexão do que ele próprio sentia. O peso da responsabilidade aumentava a cada dia, mas Lucas estava decidido a seguir em frente, mesmo quando as dúvidas ameaçavam dominá-lo. Com o passar do tempo, Lucas começou a perceber que a verdadeira mudança não estava nos documentos, mas nas pequenas interações diárias. O garoto, lentamente, começou a se abrir, mostrando pequenos sinais de confiança que Lucas acolheu com gratidão silenciosa. Cada sorriso tímido, cada gesto de afeto, era uma vitória maior do que qualquer negócio que ele já havia fechado. Mas com essas pequenas vitórias também vinham os desafios, as noites insones em que Lucas se perguntava se estava fazendo a coisa certa, se realmente poderia ser o pai que o menino precisava. A incerteza o corroía, mas o impulso de seguir adiante era mais forte, guiado pelo desejo de honrar o sacrifício de sua mãe e de construir algo que ele nunca teve. A ligação entre os dois se fortaleceu gradualmente, mas Lucas sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. Ele estava aprendendo a ser pai, a cuidar de alguém que dependia dele não apenas para sobreviver, mas para florescer. Cada dia era uma lição, uma descoberta de partes de si mesmo que ele nunca soube que existiam. Mas, por mais difícil que fosse, Lucas começou a encontrar um estranho tipo de paz nessa nova vida. Uma paz que ele nunca experimentou em seus anos de frieza e controle. E embora o caminho à frente ainda fosse incerto,
Lucas sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que estava no caminho certo, um caminho que o levaria a uma redenção que ele nunca imaginou ser possível. Lucas começou a perceber mudanças sutis em sua vida, e essas mudanças não se limitavam apenas ao menino. Ele mesmo estava se transformando de maneiras que não esperava. O que antes parecia ser uma rotina fria e mecânica, agora carregava um peso emocional que ele mal sabia como lidar. A casa, outrora silenciosa e vazia, agora estava cheia de sons novos, risadas tímidas e conversas breves, mas significativas. Lucas se viu observando o menino com frequência, tentando entender como aquele pequeno ser, que trazia tanto do passado consigo, estava aos poucos alterando cada aspecto de sua existência. As noites se tornaram momentos de introspecção, onde Lucas, sentado na poltrona de seu escritório, revisava mentalmente as cartas de sua mãe e as promessas que ele fez a si mesmo. Ele estava determinado a fazer tudo diferente, a garantir que o menino não sentisse o mesmo vazio que ele carregou durante tantos anos. Mas o medo de falhar era uma sombra constante, sussurrando-lhe que ele não estava preparado, que o fardo era grande demais. Lucas sabia que esse medo poderia paralisá-lo se ele permitisse, e a única maneira de combatê-lo era seguir em frente, um dia de cada vez. A cada dia, a rotina dele se ajustava um pouco mais, criando laços que, embora frágeis, começavam a se fortalecer. O menino, aos poucos, foi saindo de sua concha, permitindo-se confiar mais em Lucas. Pequenos gestos, como ajudar a preparar o café da manhã ou dividir um livro antes de dormir, se tornaram importantes rituais entre eles. Lucas, que sempre foi avesso a intimidades, começou a valorizar esses momentos de proximidade, reconhecendo que, através deles, estava começando a curar feridas antigas que nunca imaginou poder fechar. No entanto, junto com essa nova realidade, vinham os desafios de se adaptar a uma vida para a qual ele nunca foi treinado. Uma noite, enquanto arrumava a pequena biblioteca da casa, Lucas encontrou um livro que não via há anos. Era um presente de sua mãe, um dos poucos objetos que ele manteve de sua infância. Ao folheá-lo, encontrou uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Nela, ele e sua mãe sorriam em um parque, um raro momento de felicidade genuína que ele havia esquecido. A foto o atingiu como um golpe, trazendo de volta memórias que ele tentou apagar. Ao olhar para a imagem, percebeu o quanto perdeu ao longo dos anos, o quanto as circunstâncias o afastaram daquelas poucas boas lembranças. A dor desse reconhecimento era profunda, mas também serviu como um lembrete do que ele estava tentando construir agora. O menino apareceu na porta do escritório, curioso sobre o que Lucas estava fazendo. Lucas, ainda com a foto nas mãos, chamou o garoto para perto e mostrou a imagem, explicando de forma simples quem era a mulher ao seu lado. O garoto, com a curiosidade típica de uma criança, fez perguntas que Lucas tentou responder da melhor maneira que podia, sem revelar a complexidade de suas emoções. O que começou como uma simples conversa, logo se transformou em um momento de conexão mais profundo, onde Lucas percebeu que estava começando a compartilhar partes de si mesmo que havia mantido trancadas por tanto tempo. Enquanto conversavam, Lucas sentiu que algo mudava entre eles, uma sensação de que, aos poucos, estavam se aproximando de um entendimento mútuo que ia além das palavras. Ele viu nos olhos do menino uma confiança crescente, uma aceitação que ele nunca achou que merecesse. Esse momento foi um marco em sua jornada, um sinal de que estava no caminho certo, embora soubesse que ainda havia muito a ser feito. Mas Lucas também reconheceu que, ao abrir uma janela para seu passado, estava começando a deixar o menino entrar em um mundo que antes ele mantinha fechado a 7 chaves. Mais tarde, naquela noite, enquanto o menino dormia, Lucas voltou ao escritório e olhou novamente para a foto. Agora, ao invés de tristeza, ele sentiu um desejo ardente de preservar e honrar o que aquela imagem representava. Lucas sabia que estava em um ponto crucial de sua jornada, onde cada decisão tinha o poder de moldar o futuro de ambos.
A responsabilidade era esmagadora, mas também era a única coisa que o mantinha firme. Lucas entendeu que, embora o caminho fosse cheio de incertezas, ele estava disposto a enfrentar cada uma delas. Afinal, a história que ele estava construindo com o menino era, de certa forma, a continuação da que ele começou a descobrir nas cartas de sua mãe. E essa história, diferente de tudo que ele viveu antes, era algo que ele estava determinado a escrever da maneira certa, uma página de cada vez. Lucas acordou no meio da noite, com o coração acelerado e a mente em alerta. A casa estava silenciosa, mas algo em seu instinto o empurrava para o quarto do menino. Ao abrir a porta com cuidado, ele viu o garoto deitado na cama, aparentemente tranquilo, mas ao se aproximar, percebeu que o menino estava suando e seu rosto mostrava sinais de angústia. Lucas sentiu um aperto no peito ao perceber que o menino estava tendo um pesadelo, algo que ele próprio conhecia muito bem. Sem pensar duas vezes, ele se sentou ao lado da cama e colocou a mão no ombro do garoto, chamando-o suavemente para que acordasse. O menino despertou assustado, os olhos arregalados e cheios de medo. Lucas tentou acalmá-lo, falando em um tom baixo e tranquilizador, dizendo que estava tudo bem e que ele estava ali para protegê-lo. Mas os olhos do garoto continuavam fixos em algum ponto distante, como se ainda estivesse preso nas imagens assustadoras de seu sonho. Lucas, sentindo a urgência da situação, perguntou ao menino o que ele havia sonhado. A resposta veio em palavras entrecortadas e hesitantes, mas o suficiente para Lucas entender que o pesadelo envolvia cenas de abandono, de solidão, algo que tocava diretamente nas feridas que ambos carregavam. Enquanto o menino falava, Lucas percebeu o quão profundamente essas experiências ainda o afetavam. Apesar de todos os esforços para construir uma nova vida, ele se viu diante de um espelho, vendo refletido no garoto o mesmo medo que ele próprio sentiu tantas vezes ao longo de sua vida. Lucas sabia que precisava fazer algo mais do que apenas confortar o menino. Ele precisava mostrar-lhe que dessa vez as coisas seriam diferentes. Com uma voz firme, mas cheia de emoção, ele prometeu ao menino que nunca mais o deixaria sozinho, que estaria ao seu lado em todos os momentos, especialmente nos mais difíceis. Lucas decidiu que a partir daquele momento, ele iria enfrentar não apenas os desafios diários de criar uma criança, mas também as sombras do passado que ainda assombravam ambos. Ele sabia que, para realmente mudar a vida do menino, precisaria lidar com esses fantasmas, não apenas para o bem do garoto, mas também para o seu próprio. A conexão entre eles, que já estava se fortalecendo, precisava de algo mais profundo para realmente se solidificar. Lucas prometeu a si mesmo que faria o que fosse necessário para curar essas feridas, mesmo que isso significasse enfrentar seus próprios demônios ao longo do caminho. No dia seguinte, Lucas começou a planejar uma viagem, algo que os tiraria da rotina e talvez os ajudasse a deixar para trás algumas das dores que ainda carregavam. Ele escolheu um lugar que tinha significado para ele, um refúgio do passado que lhe trouxe paz em momentos de turbulência. A ideia era simples: criar novas memórias, reconstruir o que foi destruído e fazer isso em um ambiente onde ambos pudessem se sentir seguros. Lucas sabia que essa viagem seria mais do que apenas uma fuga temporária, seria uma oportunidade para cimentar o vínculo entre ele e o menino e, ao mesmo tempo, um teste de sua própria capacidade de ser o pai que o garoto precisava. Eles partiram no final da tarde, com poucas bagagens e muitas emoções à flor da pele. No caminho, o menino, ainda retraído, olhava pela janela, absorvendo a paisagem que mudava à medida que se afastavam da cidade. Lucas, dirigindo em silêncio, sentia o peso da responsabilidade em seus ombros, mas também uma estranha sensação de esperança que ele não experimentava há muito tempo. O destino, um lugar isolado e cercado pela natureza, parecia perfeito para o que ele tinha em mente. À medida que se aproximavam, Lucas sentiu uma calma começar a tomar conta de seu ser, uma antecipação do que estava por vir. Ao chegarem, o cenário que os aguardava era tranquilo e acolhedor, exatamente como Lucas se lembrava.
O lugar tinha um ar de simplicidade que contrastava com o luxo de sua vida cotidiana, mas era exatamente isso que ele queria proporcionar ao menino. As horas seguintes foram passadas em atividades simples, mas significativas. Uma caminhada pelo bosque, um piquenique à beira do lago, histórias contadas à luz do crepúsculo. Lucas, sempre observador, percebeu que o menino começava a relaxar, sua postura menos tensa, seus sorrisos mais frequentes. O impacto emocional desse ambiente, combinado com a atenção dedicada de Lucas, começava a fazer efeito. À medida que a noite caía, Lucas preparou uma fogueira, algo que ele lembrava de sua infância como um símbolo de proteção e conforto. Eles se sentaram ao redor do fogo, o menino mais perto de Lucas do que antes, compartilhando uma sensação de segurança que parecia crescer com o crepitar das chamas. O silêncio entre eles era confortável, mas Lucas sabia que esse era o momento certo para quebrá-lo. Ele começou a falar sobre o futuro, sobre os planos que ele tinha para os dois, sobre como queria construir uma vida juntos. O menino ouviu com atenção, seus olhos brilhando à luz do fogo, absorvendo cada palavra como se fosse uma promessa. E enquanto Lucas falava, ele sentiu que algo estava mudando dentro dele também. Não era apenas o menino que estava sendo curado, mas ele próprio também estava encontrando uma nova forma de viver, uma que envolvia muito mais do que ele jamais poderia ter previsto. As sombras que antes o assombravam agora pareciam mais distantes, dissipadas pela luz que ele estava tentando criar para o menino. E assim, na tranquilidade daquela noite, Lucas percebeu que, embora o caminho à frente ainda fosse longo, ele já havia percorrido uma grande distância. E com isso, uma nova fase de sua vida estava apenas começando. No dia seguinte, ao amanhecer, Lucas acordou antes do menino, sentindo uma clareza que não experimentava há muito tempo. O ar fresco da manhã e a serenidade do lugar o fizeram refletir sobre tudo o que havia acontecido desde o momento em que ele encontrou aquele garoto no orfanato. Ele sabia que o que estava prestes a fazer era tão importante quanto tudo o que havia feito até ali. A promessa que fizera a si mesmo na noite anterior, em volta da fogueira, ainda ressoava em sua mente. Garantir que o menino tivesse a vida que ele próprio nunca teve, uma vida cheia de amor e segurança. Lucas preparou o café da manhã com calma, permitindo-se saborear cada momento. Ele queria que aquele dia fosse especial, um dia que marcasse o início de uma nova vida para ambos. Quando o menino finalmente acordou e se juntou a ele, Lucas percebeu que algo havia mudado na maneira como o garoto olhava para ele. Havia uma confiança ali que não existia antes, um reconhecimento tácito de que Lucas estava ali para ficar, que ele não iria a lugar nenhum. E naquele olhar, Lucas encontrou a força de que precisava para o que viria a seguir. Após a refeição, Lucas levou o menino para um lugar especial, uma clareira cercada por árvores altas que quase tocavam o céu. Ele sabia que era o momento certo para fazer o que estava adiando desde o início de sua jornada. Com a voz firme, mas carregada de emoção, Lucas falou sobre a importância daquele dia. Ele explicou com palavras simples que o que estavam prestes a fazer não era apenas um gesto simbólico, mas um compromisso que ele estava fazendo com o menino e consigo mesmo. Era a conclusão de um ciclo e o início de outro, onde ambos poderiam finalmente encontrar a paz que tanto buscavam. Lucas se ajoelhou à frente do menino, olhando diretamente em seus olhos, e fez uma promessa solene. Prometeu que dali em diante o menino jamais estaria sozinho, que ele teria alguém em quem confiar, alguém que o amaria incondicionalmente, independentemente do que acontecesse. Lucas sabia que essas palavras carregavam um peso imenso, mas ele também sabia que estava pronto para suportá-lo. O menino, em silêncio, assentiu lentamente, como se entendesse a profundidade do que estava sendo dito. Aquele momento, tão simples e ao mesmo tempo tão carregado de significado, selou o destino dos dois. Depois da promessa, Lucas tirou do bolso uma pequena medalha, um objeto que pertencera à sua mãe, algo que ele guardara todos esses anos. Ele colocou a medalha nas mãos do menino, dizendo que aquele era um símbolo de tudo o que haviam superado juntos e de tudo o que ainda estava por vir. O menino olhou para a medalha,
depois para Lucas, e sem dizer uma palavra, o abraçou com força. Foi um abraço que rompeu as últimas barreiras que ainda existiam entre eles. Um abraço que Lucas nunca esperou receber, mas que naquele momento significava o mundo para ele. Enquanto os dois se mantinham ali, unidos por um laço que agora era inquebrável, Lucas sentiu uma paz profunda inundá-lo, uma sensação de que, finalmente, estava exatamente onde deveria estar. O passado, com todas as suas dores e arrependimentos, começava a desvanecer-se, sendo substituído por uma sensação de esperança e propósito renovado. Ele sabia que o caminho à frente ainda teria desafios, mas agora ele estava certo de que juntos eles poderiam superar qualquer obstáculo. Ao final do dia, enquanto o sol se punha e tingia o céu com cores suaves, Lucas e o menino voltaram para a casa, não mais como dois estranhos ligados pelo destino, mas como uma família unida por escolhas conscientes e pelo amor que começaram a construir. A jornada que começou com dor e incerteza agora encontrava sua culminação em um futuro que Lucas nunca imaginou ser possível, mas que agora estava decidido a construir uma escolha de cada vez. E assim, ao fechar os olhos naquela noite, com o menino adormecido ao seu lado, Lucas soube que pela primeira vez em sua vida, ele não estava fugindo de nada. Ele estava exatamente onde sempre deveria estar, pronto para enfrentar o que viesse, não mais sozinho, mas com alguém que o ensinou o verdadeiro significado de redenção e amor incondicional.